Paz, Senhor, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar um tempinho aí para as pessoas se conectarem. Nós estamos mais um culto online, a Nova Jerusalém. Sejam todos bem-vindos. Vamos enviando o link para os irmãos, os amigos, os conhecidos, as pessoas que você conhece aí, que estão precisando de uma palavra, aqueles que você sentir no coração. Vamos nos preparando para a palavra de Deus. Hoje eu vou fazer um culto um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre relacionamento. Deus tocou no meu coração de falar um pouco para os casais essa noite, para as famílias. Então nós vamos falar sobre relacionamento. Tá? E eu queria, antes de entrar na pregação, enquanto as pessoas ainda vão se conectando, eu queria lembrar os irmãos que a Igreja de São Paulo está se preparando para abrir, para voltar a funcionar a partir de agosto, no dia de Santa Ceia, dia 9 de agosto. Vai retomando gradualmente as atividades lá. Tá? Então, os irmãos de São Paulo quiserem começar a frequentar com as devidas precauções, né? O distanciamento, a máscara, tudo que tem sido orientado. Nós vamos fazer essa retomada de São Paulo. Piracicaba ainda não. Estamos aqui em Piracicaba em outra fase. Tá? E eu queria lembrar aos irmãos que a igreja continua com seus compromissos. Convidar vocês a participarem. Nós temos o aluguel das duas igrejas que estão sendo pagos, né? A luz, a água e tudo mais. Então, lembrar a todos que nós somos membros e o membro participa não só de olhar uma tela, mas participa de tudo que faz parte da igreja. Então, aos irmãos que são membros da igreja, lembrar dos dízimos, das ofertas. Pela distância, a gente está fazendo o depósito na conta da pastora Sueli. Depois no site da igreja aí, no Facebook, as pessoas vão passando os dados aí, o link para você que puder nos ajudar, nos colaborar. Todas as igrejas têm passado uma certa dificuldade pela distância, as pessoas também têm ausentado um pouco nesse aspecto, né? Mas eu acredito que Deus abençoa a todos e Ele não deixa faltar nada. Então vamos continuar participando, fazendo nossos dízimos, nossas ofertas, tá? E vamos, acho que já deu 5 minutinhos aí para todo mundo se preparar, se conectar. Nós vamos meditar nessa noite em 2 passagens. A primeira passagem no livro de Cantares, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 14, e depois, um pouquinho mais para frente, nós vamos estar lendo Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1. Então você que está com a sua Bíblia na mão, ou com seu celular, ou tablet, nós vamos ler Cantares, capítulo 2, a partir do versículo 14, e depois Mateus capítulo 7. E eu também queria convidar os irmãos para fazer uma dinâmica comigo aqui. Você que está aí com a sua esposa ou seus filhos, eu vou usar um garfo e uma faca. E depois vocês vão entender por quê. E eu convido você a pegar um garfo e uma faca, que depois nós vamos usar. Então, deixa aí do lado um garfo e uma faca. Vamos lá, Cantares. Cantares 2, versículo 14 diz assim: Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu
e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresquem o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Faz-te semelhante ao gamo ou ao filho dos corços, sobre os montes de Betel. Amém. Senhor Deus, graças eu te dou, Senhor, por esta noite, por esta palavra que o Senhor colocou ao meu coração, por cada um que está ouvindo, Senhor, por cada família que está reunida, sentada aí, Senhor, olhando no seu notebook, no seu tablet, no seu celular, esta pregação, Senhor. Cada um, Pai, se venha a ser tocado e abençoado, Pai. Que o Senhor entre em cada lar, Deus. Que o Senhor use a minha boca a falar, a abençoar, a ensinar, Senhor, a dar entendimento a cada lar desta noite, Pai, a cada um que nos ouve. Eu me coloco, Senhor, sob tuas mãos, sob a tua direção, no nome de Jesus. Amém. Antes de passarmos à palavra propriamente dita, eu queria situar um pouco o livro de Cantares. O livro de Cantares, escrito de Salomão, ele fala do amor de um homem e de uma mulher, né? Ele fala do esposo, da amada minha, da noiva, do meu querido, né? Do meu amado. E ele vem com todas as etapas de um relacionamento. Ele desde o namoro, dos primeiros olhares, passando até ao casamento e a intimidade do casal. Tá? Então, o livro de Cantares, ele fala de um relacionamento entre um casal. Tá? E aqui, que ele fala, amiga minha, formosa, minha pomba, tal, uma hora o homem fala, uma hora a mulher fala. Mas o que Deus colocou no meu coração aqui, que nós vamos falar sobre relacionamento essa noite, é esse versículo 15. Tá? Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Bem, esse versículo é uma advertência e ele traz um ensinamento muito grande para nós. Tá? O que está sendo dito aqui? Apanhai-me as raposinhas, né, que fazem mal às vinhas. No livro de Cantares, quando ele fala vinha, ele está falando do nosso relacionamento, um relacionamento frutífero, do nosso casamento, da nossa família. E a vinha é o que se cultivava, né? Que dava os frutos, que davam as uvas, que fazia o vinho e tudo mais. Então, no contexto de Cantares, aqui ela diz que as nossas vinhas estão em flor. Ela está falando, olha, o nosso casamento, ele está bom, ele está próspero, ele está alegre, ele está feliz, está florido. Né? Ele está dando as uvas, os cachos de uva. Então ela está falando que naquele momento a casa dela ia bem, o casamento, o relacionamento deles ia bem. E trazendo para nós, ela está falando das nossas famílias, né? Do meu relacionamento com a minha esposa ou o seu esposo e vice-versa, da sua família. Ela falou, olha, a nossa vinha está em flor. Eu acredito que as nossas vinhas estejam em flor, mas às vezes não é a realidade de todo mundo que está nos ouvindo essa noite. Então eu também vou falar para alguns casais que a vinha está passando um pouco de dificuldade. Tá? E para isso nós vamos usar o que Cantares, o que Salomão escreveu aqui. Que ele fala da raposinha, ele fala apanha essa raposinha, tira essa raposinha, porque ela faz mal à vinha. E o que é essa raposinha? A raposinha, ela é os nossos problemas do dia a dia. É aquilo que vem martelando, todo dia, e acaba tirando essas flores da vinha, acaba minando a nossa força, acaba minando o nosso amor, acaba atrapalhando os nossos relacionamentos. Então, aqui eu queria falar um pouco sobre a raposa, porque a advertência que ele fala assim, olha, tira, apanha a raposa. Ele não está falando que a raposa não existe, né? Ele não está falando que
você não consegue identificá-la. Mas o que está falando é que a raposinha é sorrateira, né? A raposa, ela é pequena, ela vem devagar, normalmente numa hora que você está mais desprevenido. E o que ela faz? Como ela não consegue atacar a parreira, né, a vinha em si, ela não alcança os frutos, ela rói o pé da parreira. Ela rói o caule embaixo, né? É igual um cachorro novo que rói o pé da mesa, ou o pé da cadeira, que estraga, né? Que às vezes acaba até cortando o pé da cadeira. A raposinha, ela faz isso, ela vem na espreita, ela olha a uva, ela não consegue atacar diretamente. Aí o que ela faz? Ela rói o pé da videira, onde tem o caule, né? Ali próximo à raiz, porque ela é pequena, ela é baixa, é onde ela alcança. E por que Deus deixou isso escrito para nós? Porque a nossa vida, muitas vezes, os nossos relacionamentos, o nosso casamento, ele é atingido por algo pequeno. Que como ela vem todo dia ali, e ela rói um pouco todo dia, um pouco todo dia, ela mata o nosso amor, a nossa intimidade, a nossa alegria, o nosso relacionamento, né? E ela vai tirando essa paz que devia haver dentro da nossa casa, essa paz que devia haver no nosso casamento, essa paz que devia haver nos nossos relacionamentos. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui, que Deus colocou no meu coração, é a atenção às raposinhas. É o que Salomão fala aqui: apanhai-me as raposinhas, não deixe as raposinhas agirem na sua casa, não deixe as raposinhas agirem na sua vida, não deixe essas raposinhas matarem a sua videira, que muitas vezes, dentro do contexto de Cantares, é o seu casamento. Tá? Então aqui Salomão está tratando de um relacionamento, de um casamento, e está tratando de algumas coisas que podem atrapalhar, fazer com que esse casamento fique ruim. Né? Ela mata, essa raposinha mata. E qual é a característica da raposinha? Uma das características é que ela rói, ela corrói, tá? Ela mata a planta. Como é que ela faz isso? Ela rói em volta do caule, né? Ela vai roendo em volta do caule. Quando ela tira toda a casca do caule, a seiva, o alimento não sobe mais e a planta seca, ela murcha. É um jeito que você mata a planta, você corta a casca dela, ela fica sem alimento e ela morre. Tá? Então é assim que a raposinha mata a videira. E é assim que algumas coisas matam a nossa família, matam os nossos sonhos, as nossas expectativas, matam aquilo que as pessoas esperavam que acontecesse, né? Matam aquilo tudo que eu queria que fosse assim, aquela expectativa que você montou, que você cresceu, ou que você está em fase de ter essa expectativa, você está no início de um relacionamento. Então a raposinha, ela mata isso, ela mata a sua planta, ela mata tudo isso. E aqui Salomão está falando: olha, as nossas vinhas estão em flor, está tudo indo bem, vamos tirar isso da nossa casa, da nossa família, do nosso relacionamento conjugal. O que é a raposinha? A raposa é uma coisa pequena, sabe? Porque não é algo grande, porque quando vem algo grande, você identifica rápido, você enxerga. Mas o sorrateiro, a raposa, aquela que é, vamos dizer, esperta, né? Ela vem de uma maneira que você não enxerga. E as características dela é, primeiro, que ela rói, estraga, e segundo, é que ela é constante, ela vem sempre, toda hora ela dá um jeito de aparecer. Por quê? Porque se ela viesse só de vez em quando, cicatrizava aquilo tudo e não fazia efeito na videira. Mas a raposa, que Salomão diz aqui, é aquilo que sempre vem, que sempre martela, que sempre bate na mesma tecla, que sempre incomoda do mesmo jeito, que tira a sua paciência, que me tira do sério, que dá vontade de pular no pescoço, que dá vontade de pegar e falar um monte de besteira, que esquenta o sangue. Essa é a raposinha, que é geralmente uma coisa pequena. Mas como ela vem todo dia, quando vai pingando todo dia, aí assim, enche o copo fica cheio, qualquer gota ele transborda, né? Então essa é a raposinha.
E qual que é o nosso trabalho quando ele fala assim, apanha a raposinha? É saber o que é a raposa. É descobrir o que é aquilo que está causando tumulto dentro da minha casa, dentro da sua casa. E como é que eu faço para descobrir aquilo? Gente, às vezes é uma coisa tão pequena, que a gente põe uma lente de aumento e ela fica grande, né? E assim, vou dar um exemplo, coisas que podem tirar você ou a sua esposa do sério, sabe? Aquela coisa assim, a toalha enolhada em cima da cama. Você largou esse negócio em cima da cama de novo, todo dia. E aí fica aquele caos, né? Porque é uma coisa tão simples que vira um caos. Temos aí dois aspectos. Um de quem deixa a toalha não deixar mais, e o outro de quem viu a toalha ter a paciência de conversar e falar, vamos combinar que isso aqui não vai ficar aí, né? Porque me tira do sério. Mas assim, cada pessoa tem algo que tira ela do sério, que para você não é tão importante. Fala, viu, mas você vai brigar por causa de uma toalha molhada em cima da cama, por causa de uma louça que eu esqueci de lavar ou de guardar? Você vai brigar por causa disso? Bem, se for importante, vai. Tá? Por quê? Porque é importante. Simplesmente porque é importante. Pode ser que uma toalha molhada não seja importante para o marido e é para a mulher, mas pode ser que você mexer nas ferramentas dele seja importante para ele e não é para a mulher. Porque cada um é de um jeito, gente. Cada pessoa tem algo que para ela é importante e para outra não é. Então, assim, a gente precisa aprender a ver, a enxergar no outro o que é importante para ele, né? É isso que Jesus disse lá em Mateus. Vamos ler Mateus aqui. Mateus capítulo 7. Está aqui, ó. Versículo 6. Ele diz assim, não deis aos cães coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedaçem. Pois eu volto em Mateus de novo. O que significa dar aos porcos as suas pérolas? É dar algo que é importante para você, para alguém que não sabe dar valor àquilo. Então, para você aquilo é importante, mas a outra pessoa não sabe, ela pisa em cima daquilo. Então, o que Jesus fala aos seus discípulos e àquela multidão? Olha, não pega o que é importante para você e dá para alguém que não tem valor. E como Cantares fala de um relacionamento que vem crescendo, ele começa a falar dessa coisa que tem valor para o cônjuge, para o outro, para o namorado, para a noiva, para o amigo. A coisa que tem valor, você precisa respeitar esse valor. Então, o que a gente precisa olhar, que é onde a raposa ataca, o que tem valor para a outra pessoa. Porque às vezes ele tem um ponto de vista completamente diferente do seu. É como eu falei, agora você pega o garfo e a faca aí. Tá? Isso aqui é um casamento, gente. Né? Um garfo e uma faca, um casal. Tá? Vou falar o óbvio. São completamente diferentes. Marido e mulher são completamente diferentes, mas eles se combinam. Ó. Faz o mesmo jogo aqui. E funciona muito bem. Cada um com uma coisa, cada um de um jeito. Mas eu vou comer, eu vou almoçar e vou jantar muito bem com esse garfo e essa faca. Desde que eles estejam juntos. Mas quando eu olho um garfo e uma faca, eu começo a entender que assim, eu não uso a faca para fazer a mesma coisa que eu uso o garfo. A faca vai cortar, eu não uso o garfo para cortar nada, às vezes eu tento, mas a faca funciona melhor do que isso aqui. Tá? E eu não uso a faca para pegar o alimento e botar na minha boca. Além de ser perigoso, não vai ser eficiente, eu uso o garfo. Então, assim, cada um de nós tem as suas características, né? E vamos supor aqui que a faca seja o marido, né? Eu gosto mais de ser faca, né? Que tem o vigor e corta, e espeta e luta. E a mulher seja o garfo, eu prefiro que a mulher seja a colher, eu acho que ela tem mais curva, acho mais bonitinho. Então eu vou usar a colher para falar da mulher aqui. Mas a gente vê assim, que cada um faz uma coisa diferente. Uma atividade diferente, até dentro de casa, um jeito de agir, de pensar diferente. Então, se eu for cozinhar, por exemplo, eu vou pegar
uma medida de farinha com a colher, com uma xícara, e eu vou cortar o tempero com a faca. Então assim, eu preciso dos dois para fazer algo ficar bom. Apesar de cada um ser usado, ter uma característica, fazer uma coisa diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? É que às vezes eu sou faca e olho para a colher querendo que ela haja como faca. E às vezes é uma colher olhando para o marido ou para outra pessoa querendo que ele haja como colher. E ele é faca. Então assim, às vezes a gente cria uma expectativa de um relacionamento com uma pessoa, com qualquer outra, seja um cônjuge ou seja uma outra pessoa, e a gente começa a julgar essa pessoa pelo ponto de vista nosso. A gente começa a querer que esta pessoa tenha os comportamentos que nós temos. Que a gente, olhando do ponto de vista de uma faca, espere que a colher seja faca. E a colher, olhando do ponto de vista de uma colher, espera que a faca seja colher. E aí começam os atritos. Por quê? Porque são pessoas completamente diferentes. Eu vou contar uma historinha que eu gosto muito dela, para mostrar que nós somos diferentes. Uma vez um casal se apaixonou, ele descendente de japonês, ela uma família italiana. Eles se apaixonam, e eu não sei porque que japonês sempre gosta de loira, de italiano, né? Mas eles se apaixonam, se casam e vai tudo às mil maravilhas. Início de casamento, vai tudo bem, até que um deles fica doente. Aí começa a aparecer as diferenças de cultura. Não é a diferença de amor, o amor está lá, mas é de cultura, de ponto de vista. Então vamos imaginar assim, a mulher italiana, a esposa, fica doente. O marido vai lá, arruma um quarto, põe ela deitada no quarto, deixa ela quietinha, põe lá o que ela precisa, o remédio e tal, e pronto. E ela fica sozinha naquele quarto lá. Por quê? Porque a cultura oriental diz que uma pessoa doente precisa de silêncio, repouso e ninguém incomoda, fica quieto lá. A cultura italiana, quando alguém fica doente, tem que fazer companhia, junta a família inteira, o avô, o tio, o sobrinho, a vizinha do lado, fica todo mundo inteiro para fazer companhia e não deixar ela quieta, sozinha, porque ela está doente, precisa de atenção. Então, o marido está fazendo tudo o que ele acha que é o melhor para a esposa. E a esposa está lá, doente, falando assim, não, ele não gosta de mim. Ele não está vendo que eu estou doente, ele não me dá atenção, ele me largou aqui sozinha. E eu estou doente. E ele nem para vir aqui ficar do meu lado. Então, de um lado, ela passa a sentir que ela está sendo deixada de lado, ela não está tendo o amor que ela merecia, não está tendo atenção, ele não gosta dela. De outro lado, ele está amando ela da melhor forma que ele conhece. Aí vamos mudar. Ele ficou doente. Ela foi lá, né, botou ele, está deitado no quarto, e o que ela faz? Fica o dia inteiro do lado dele, falando na orelha dele o tempo todo. E daí ele pensa, ela não vê que eu estou doente? Ela não me dá sossego, acho que ela não gosta de mim, eu precisava ficar quieto, em paz, sem ninguém aqui para eu sarar logo. E ela fazendo o melhor que ela conhece, para que ele sare logo. Percebe que uma diferença de cultura, uma diferença do que ele aprendeu, do que ela aprendeu, resulta em um conflito onde os dois estão fazendo o melhor, eles estão dando o amor de um para o outro. Não é que eles não se amam, é que o entendimento de um e o entendimento de outro são diferentes. E às vezes a gente não consegue entender, enxergar isso daí. Por isso que eu falo, olha, às vezes é a faca querendo que a colher haja igual a faca. Ou é a colher querendo que a faca haja igual a colher, mas vem de famílias, vem de estruturas, de experiências diferentes. Então, às vezes, a gente precisa pegar essas diferenças e conversar, gente, e colocar, falar, nossa, olha, na minha família, quando uma situação dessa acontece, a gente age assim. O meu ponto de vista, a gente acha assim, não é algo agressivo, é um conhecimento e crescimento para que as coisas
evoluam melhor, cresçam melhor. Então a gente precisa descobrir qual é a pérola da outra pessoa, porque a sua você conhece. O que é importante para você, você sabe. Agora, o que é importante para o outro, você às vezes acha que sabe e não sabe. Então Jesus fala, olha, não dê a sua pérola aos porcos. Tá? Então a gente precisa olhar para aquilo que é importante para outra pessoa, para aquilo que é importante para sua esposa, para aquilo que é importante para seus filhos, suas filhas, para aquilo que é importante para o seu marido, para aquilo que é importante para o seu amigo, para que nós possamos dar o devido valor, para que nós possamos criar um relacionamento que cresça e poder identificar a raposinha. Aquilo que às vezes a gente faz na melhor das intenções, ou sem intenção, ou sem prestar atenção, e não nos incomoda, mas agride a pessoa que está ao nosso lado. E aquilo vai agredindo, 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 e fica aquela discussão por coisas tão pequenas, né? Vira aquela tempestade, aquela brigaiada por coisa pequena, porque um fala, outro retruca, e aí vai crescendo, crescendo, e ninguém nem sabe mais por que começou. Né? Então, às vezes é pela pasta de dente que apertaram no meio, às vezes é por uma coisa pequena, tá? Porque a grande você descobre, né? Não é um vício, não é um álcool, não é um roubo, não é nada disso. Esse você descobre porque ele vem passando máquina em cima da videira. Mas a pequenininha que mata aos poucos, ela tem destruído muitos casamentos, muitos relacionamentos, porque a gente não prestou atenção, né? Então, quando a gente casa, muitas das nossas coisas você precisa revisar, porque são hábitos que eu trouxe da minha casa. Eu morei em república, eu morei sozinho, da minha república, do meu morar sozinho, que é muito mais bagunçado do que minha casa com a minha esposa. Eu tive que melhorar muito em algumas coisas, né? Por quê? Porque agredia a ela, tá? E tem coisas que são importantes. Por exemplo, a minha esposa é nutricionista. Ela dava um curso de segurança alimentar. Tá? Então, se você tem uma pessoa que é nutricionista, que dá um curso de segurança alimentar, você pode ter certeza que a exigência da cozinha dela é maior do que outras pessoas têm. Então, isso, se eu não tomar cuidado, agride ela. Ela fica chateada. Mas eu tive que aprender, porque para mim podia largar lá, mas para ela não. Ela tem cuidado com isso. Então, os equipamentos de cozinha dela são preciosos, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso. As minhas filhas gostam de livros, mas o livro delas eu não posso fazer assim. Eu tenho que abrir só assim o livro dela, porque ela fala que entorta o livro. O meu livro é pintado, grifado, amassado, mas é meu. O dela eu tenho que respeitar, porque agride a ela se eu não fizer assim. Então, a pérola dela é diferente da minha. Eu também tenho coisas que não gosto que mexa. Aquilo é importante. Pai e mãe sabem quando fala para os filhos. Fala, não faz isso que você vai arranjar encrenca com a sua mãe. Não faz isso que você vai arranjar encrenca com o seu pai. Por quê? Porque sabe que aquilo é importante para ele ou para ela. Então, a gente, quando fala dos outros, a gente reconhece. A gente consegue saber o que é pérola. Agora a gente mesmo esquece um pouco de olhar para as pessoas ao nosso redor e saber o que é a pérola para elas. Então o meu convite dessa noite é você olhar para pessoas ao seu redor, né? Você pegar o garfo e a faca que eu brinquei, escolhe um para você e dá o outro para sua esposa ou para o seu marido. Escolhe um para você e fala assim, olha, você é a faca da minha vida, fala aí que eu quero escutar. Isso. De novo, mais alto. Fala aí, ó, você é o garfo da minha vida. E junto, nós nos complementamos, tá vendo? Combina, mesmo par. Junto, nós fazemos as coisas funcionar. Né? Então, toda vez que você sentar para comer e você estiver brigado com sua mulher, você vai pegar um garfo e uma faca. E vai lembrar dessa pregação. Eu fiz o garfo e a faca para você lembrar almoço e janta, que vocês dois têm que combinar. Né? Foi de propósito essa escolha. Então, vamos continuar aqui falando. Tá? Então, se você já entendeu o que é a advertência. Então, o primeiro trabalho que você vai ter aqui, porque agora tem lição de casa, é começar a identificar na sua casa aquele ponto que sempre dá confusão. Porque existe um.
Existe uma coisa que sempre dá confusão na sua casa. Se for a toalha molhada em cima da cama, pendure ela. Você já imaginou uma coisa tão simples como pendurar uma toalha e acabar a briga dentro de casa? Né? Se for a cama bagunçada, ou sei lá o que seja da sua casa, mas se você conseguir identificar uma coisa que sempre dá confusão, conserta. Você vai tirar a confusão de dentro da sua casa. Você apanhou a tal da raposinha. Entendeu? Você conseguiu pegar essa raposinha. E aí você dá fim nela. Você pega a tal da raposinha, você acha a tal da raposinha, pega ela e fala assim, ó, essa aqui, ó, já era. Tá? Essa, na minha casa, ela não vem mais. Acaba com ela, mata essa raposinha, joga ela fora. Na sua casa não tem mais. Você vai ter paz na sua casa. Você vai ter paz no seu relacionamento. Né? Então, assim, agora ainda vou falar um pouco mais sobre a raposinha. O problema da raposinha é o problema de apontar o defeito. Vou voltar aqui em Mateus. Ó. Mateus 7, no versículo 3, Jesus fala assim: e porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Bem, isso aqui é aquela mania que a gente tem de apontar defeito dos outros. Isso é uma raposinha, tá? Não estou falando que o defeito não existe e que ele não precisa ser consertado. Se o defeito existe, ele precisa ser consertado. Às vezes é meu, às vezes é seu. Então, assim, não estou tirando o defeito da linha, nem estou falando para você ignorar para o resto da vida. Estou falando para você amenizar as coisas e caçar um jeito de resolver. Porque aqui fala, olha, acha a raposa, apanha e tira ela fora. Então, pega o problema, resolve, tira ele fora. Mas às vezes a gente pega um problema desse tamanhozinho e vai fazer ele ficar desse tamanhozão. Então, quando Jesus fala do argueiro no olho do irmão, né, que você vê um cisco, para os outros, qualquer errinho é um estardalhaço. Para o meu, como eu não estou enxergando mesmo, não tem problema nenhum. É os outros que enxergam o meu, não sou eu que enxergo o meu, eu faço, tá tudo bom. Ele fala, não é assim que funciona. Você tem que primeiro olhar o seu, para depois olhar do outro. Né? Então, isso dá um puxão de orelha, porque é muito fácil criticar alguém sem falar da gente. Né? É muito fácil falar para os outros, faça isso, mas o que eu tenho que fazer, eu não consigo fazer. Então, faz o que você tem que fazer primeiro, antes de falar da vida dos outros. Mas a mania do argueiro é o seguinte, é como a gente pegasse uma lente de aumento, aí a gente pega a lente de aumento e põe o defeito em evidência. Até agora ninguém tinha visto que eu estava aqui com um defeito no meu bolso, guardadinho no meu bolso, né? Mas, como eu coloquei em evidência, como eu peguei uma lente de aumento e pus aqui, todo mundo sabe que agora tem um defeitinho na caneta que estava no meu bolso. Muitas vezes o que a gente faz? A gente olha para as pessoas ao nosso redor com lente de aumento. E cada defeito que a gente acha, a gente põe a lente de aumento nele, ele fica desse tamanho e a gente marreta em cima. Todo dia. Sabe, gente? A raposa vem todo dia. Não seja você a raposa do seu relacionamento. Não seja você aquele que corrói, que fica pegando o cisco do olho dos outros, põe a lente de aumento em cima e todo dia fala, mas ele tem esse defeito. Bem, olha no espelho e procura alguns que todos nós temos. E aí a gente vê uma maneira de contornar, de conversar, tal. Porque é conversando que a gente vai ter que chegar a algum lugar. Afinal de contas, você casou com ele, casou com ela. E na opinião de Deus, isso aí é para sempre. É melhor a gente resolver de uma maneira melhor. Né? Então vamos, gente, respirar fundo. Joga a raposa fora e vamos conversar um pouco melhor. Né? Então essas eram as advertências. E agora vamos passar aqui para as pérolas. Né? Eu já comentei que a pérola é algo importante para você. Então a lição de casa, eu vou passar algumas lições de casa. Uma é identificar a raposa. Olha para a sua casa nessa semana, aqui nesses dias, e tenta identificar a raposa. Toda vez que começar uma discussão, fala por que começou.
Qual é o motivo? Identifica a raposa. Como é que eu faço para jogar lá fora? Tá? A segunda lição, que eu acho que é mais importante, até eu acho que ela é algo que você tem que dar muito valor, é identificar a pérola das pessoas que vivem com você. Identifica o que é importante para você, o que é importante para ela. Sabe, quando você namorava seu marido ou sua esposa, você procurava descobrir o que era importante para ele ou para ela. Se ela gostava de ir ao cinema, você convidava ela para ir ao cinema, porque ela gostava daquilo. Se ele gostava de sair para um barzinho, fazer um passeio, se ele gostava de piquenique, você convidava, você ia piquenique. Mesmo se você não gostava de piquenique, você fazia piquenique. Por quê? Porque você queria agradar a outra pessoa, aquilo era importante para ela. Só que casou e esqueceu. Né? Aí esculhambou, nunca mais piquenique, nunca mais cinema, nunca mais um monte de coisa. Então assim, faça um trabalho de descobrir o que era a pérola e resgate essa pérola. Começa a regar a videira, entendeu? Regando a videira, o que foi corroído é cicatrizado, ela é alimentada e floresce. E um casamento, uma família que floresce é muito bom. Existe paz, existe alegria, existe convívio, existe intimidade, existe tudo. Né? Porque às vezes o casamento perdeu a intimidade. Por quê? Porque a videira está secando. Então precisa resgatar isso, precisa regar isso. Tá? Então nós precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor e ver o que é pérola para elas. O que é importante para elas. O que precisa ser feito, aonde está faltando atenção, o que eu preciso dar mais atenção, porque vai dar mais retorno. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta, gente, você gostar de futebol e a sua esposa não saber nem a posição do jogador e ser convidado para assistir futebol, não é pérola para ela. Mas se ela gosta de comer num restaurante e você convidá-la para ir a um restaurante, é pérola para ela. E o futebol é pérola para você. Vai, fala para ela, olha, eu gosto, eu curto. Ela fala, pega um amigo e vai, me deixa de fora disso. Ou às vezes ela pode até ir, para te agradar. Mas se você descobrir o que agrada ela, ela vai descobrir o que te agrada também. E aí vocês vão crescer juntos. Então a gente precisa ter esse olhar, ter esse aprendizado. Tá? Então, segunda lição, o que é pérola? É descobrir o que é importante de um para o outro. Tá? Quando você descobrir o que é importante, terceiro passo. Vamos lá, 3 passos. O primeiro, achei a raposa, me livrei dela. O segundo, descobri o que é pérola. O terceiro, reguei a videira. Cuidei bem do que é pérola. Reguei a videira. Não adianta você saber o que é importante, o que a outra pessoa gosta, e você não dá atenção, você não regar essa videira. A videira tem que ser regada, né? Ela tem que ser adubada, ela tem que ser podada, ela tem que ser cuidada. Cuide da videira. Cuide do seu relacionamento. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos gostosos, eles requer de nós trabalho, atenção, esforço, ser prestativo. Então, de tempo em tempo, eu tenho que ir lá e falar assim, será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou cuidando bem? Será que eu estou regando? Né? Será que eu estou adubando? O que a gente pode fazer? Né? A gente precisa ter um tempo junto. Agora, na pandemia, nós temos tempo. Mas antes, eu tinha tempo? Não. Então, eu não consigo olhar a videira. Eu não consigo olhar as necessidades, eu não consigo olhar as pérolas, não consigo descobrir, não consigo enxergar. Então, eu preciso um tempo para estar junto, para conversar, para saber o que é importante, para ver como foi, para ver se eu preciso tomar cuidado com alguma raposinha que está aparecendo. E isso é para um casamento, como é uma família, com os filhos, né? Com as pessoas ao seu redor, você precisa de repente parar, vamos conversar um pouco, deixa eu prestar atenção, deixa eu olhar se você está indo bem, olha, será que eu fiz alguma coisa porque a pessoa está de cara fechada? Então a gente precisa regar essa videira. Tá? Então assim, mesmo que
haja um relacionamento, seja casamento, ou seja uma pessoa ou alguma coisa que não esteja bem, tá? Esses 3 passos são fundamentais. Identifica a raposa, né? Tira ela fora da sua vida, descobre o que é importante e rega, tá? Ah, mas o meu casamento está acabando, não tem mais jeito e tal, porque a videira morreu. Bem, vamos falar com Deus, porque a palavra de Deus fala assim, que mesmo que a árvore cortada, que os ramos estejam secos, ao cheiro das águas florescerá. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Ao cheiro das águas, ao entrar Deus, a colocar Deus no meio. Primeiro, se você está bom, fica ainda melhor. Se você está ruim, Deus conserta. Tá? Só que esse processo de regeneração, de pegar aquela árvore que secou porque foi corroída, ele passa pelo perdão. Tá? O perdão é que possibilita que Deus entre em ação, cicatrize as feridas e a árvore floresça. Então, se você precisa erguer um relacionamento, você tem que ter esses 3 passos e acrescentar no meio de tudo isso o perdão, né? E nós que somos crentes, que somos evangélicos, que estamos lendo a palavra de Deus, não podemos tirar Deus disso tudo. Porque às vezes você não enxerga a raposa e Deus abre teus olhos e te mostra. Ele pega uma pregação como essa e abre teus olhos e fala, olha, a raposa que você precisa é essa aí. Porque o Espírito Santo é o que mostra pra gente o que a gente precisa consertar e às vezes não está vendo. E você pode conversar também e falar o que está te incomodando, né? Então nós precisamos lembrar de colocar Deus na nossa família, Deus nos nossos relacionamentos, colocar o Espírito Santo no nosso meio, para que as coisas se consertem. E aí, Deus vai fazer toda a diferença. Amém? Amém. Ouvi um amém em alguns lares aí, chegou ao meu coração um amém. Então, só recordando, fala para teu marido, para tua esposa. Fala bem, querida, você, eu gosto mais da colher para as mulheres. Querida, vou falar para minha esposa aqui, você é a colher da minha vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus entre no seu casamento, na sua família, nos seus relacionamentos. E que você venha a ser a diferença no meio deles. Que você venha a ser aquela luz que Deus falou para nós resplandecermos. Porque a luz mostra um caminho. E a luz também ensina e age. Que nós aprendamos a amar o nosso próximo, que muitas vezes é o que dorme junto conosco, é o que almoça, que come na nossa mesa. E a gente esquece deles. Ame os teus, porque quando a igreja crescia, ela era reconhecida pelo amor que ela tinha um pelos outros. Vamos fazer esse amor florescer cada vez mais, porque quando Deus fala, Ele fala que os nossos filhos são rebentos de oliveira, que a nossa mulher é como oliveira plantada ao redor da casa. E Deus nos abençoa. E Salomão diz aqui que as nossas vidas estão em flor, que a nossa casa, que a nossa vida, que a nossa família esteja em flor. Então eu quero orar para a sua casa. Senhor Deus, abençoa esta casa, abençoa esta vida, este lar, que nos ouve agora, Senhor Deus. Que cada um seja tocado pelo Teu Espírito. E que essa vida, Senhor, floresça, dê frutos, dê sombra e traga alegria a muitos, Senhor Deus. Que esses lares sejam, Senhor, fortalecidos, cada laço de amor. Que cada lar venha crescer, Pai. Que venha trazer a união da Tua presença, Senhor. Que sintam, Senhor, o Senhor inundando cada coração, despertando, Senhor, sentimentos que estavam adormecidos, a alegria, Senhor, o amor entre cada um deles, Pai, no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que tudo aquilo que roía, que tudo aquilo que minava a força desse casamento, dessa família, desses relacionamentos, eu declaro expulso e derrotado agora,
agora, no nome de Jesus. E que o Senhor, Deus, que é o Deus que derrama água, Pai, que é o Deus que entra, Senhor, com todos os recursos, Senhor, com a sabedoria, Pai, com a paz, com a alegria, faz a obra em cada lar, Senhor, e que a paz toma conta desses lugares, Senhor Deus, que cada um venha a ser conhecido, Pai, por uma casa, um lar, onde há paz, onde há alegria, onde há respeito, onde há crescimento de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Levanta as tuas mãos, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre você, sobre a sua família. Em nome de Jesus, como ministro do Senhor, eu abençoo a tua casa e a cada um, para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, lembrando que no domingo às 7 horas tem culto, terças e quintas tem culto, todas às 7 horas. Esperamos vocês nas próximas pregações. Que Deus os abençoe. Amém.